Na carta de 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler dos versículos de 1 até o 7. O tema do nosso sermão hoje é sobre a vida comum do lar, principalmente enfocando a sujeição do marido e da esposa, seguindo o exemplo de Cristo. Primeira Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, a palavra do Senhor. Bem, irmãos, estamos retomando a nossa série de sermões expositivos na carta de 1 Pedro. E nos últimos sermões, o apóstolo Pedro, ele lida com a realidade de relacionamentos dos cristãos daquela época, a quem ele se dirigiu, vivendo num mundo de injustiça, um mundo ímpio, um mundo hostil, e que mesmo assim eles tinham que submeter às autoridades instituídas por Deus. Então, nesse contexto, nas últimas 2 ou 3 pregações, vimos que o cristão ele precisa se submeter às autoridades instituídas por Deus, governantes, presidentes. Vimos também que o servo, ele precisa se submeter ao seu senhor, mesmo quando ele é maltratado. E como consolo dessa exortação de Pedro a esses irmãos, para que eles vissem que isso é possível, Pedro, no final do capítulo 2, nos dá o exemplo de Cristo, que teve uma humilde submissão, foi fiel aos propósitos do Pai e se entregou até a morte, uma morte de cruz, para nos salvar dos nossos pecados. E agora, prosseguindo nas instruções, Pedro ele vai se dirigir a um núcleo menor da sociedade, melhor também, né? Que é a família, que é a relação entre marido e esposa, que é a relação conjugal. Ele começa falando das mulheres, nós vimos pelo nosso texto, e ele dedica quase que a totalidade do seu texto às mulheres. Notem que dos 7 versículos que Pedro traz aqui, 6 são destinados a mulheres. Por que será isso? Por que Pedro dedicou tanta orientação às mulheres? A resposta está na cultura da época. Naquela época, as mulheres elas sofriam muito com a questão cultural. Era muito diferente da situação que nós temos hoje, principalmente se comparados à nossa cultura ocidental. As mulheres naquela época, elas não tinham direito algum, elas não tinham a existência sem o seu marido. Elas não tinham o direito de escolher a sua religião, elas não podiam tomar suas decisões próprias. Quando elas eram mais novas e ainda não tinham casado, elas estavam embaixo da autoridade do pai.
depois que elas se casavam, passavam para debaixo da autoridade do marido. A educação delas normalmente era voltada para prendas domésticas. Então, para a mulher, nessa época, o casamento era uma questão de sobrevivência. Elas casavam para sobreviver. E imaginem uma mulher vivendo neste contexto e, depois de casada, essa mulher vem a se converter a Cristo. Olha o potencial de complicações, de problemas que ela ia enfrentar. Porque no momento que ela se convertia a Cristo, ela deixava a religião do marido. Ela deixava de seguir aquilo que o marido seguia. E isso podia levar ela a uma série de problemas, como ser expulsa de casa, ser espancada e até morta pelo marido. Então, o apóstolo Pedro, além de se direcionar às mulheres, ele especifica ainda mais falando sobre as mulheres que viviam com um marido descrente, que é o que ele fala quando ele menciona os maridos que ainda não obedecem à palavra. Então, por isso tudo que Pedro é bem cuidadoso com as mulheres. Por isso que ele destina tantas orientações às mulheres. É um cuidado do apóstolo com essas mulheres, com essas esposas. Mas ele vai falar também aos maridos. A exortação às mulheres é dura, mas também aos maridos é muito duro. Então, em todo esse contexto, que a gente tem essa carta de submissão, de sujeição, como é que o testemunho de um marido e uma esposa pode testemunhar o caráter cristão desse casal? A gente vai ver no nosso texto que o marido e a esposa devem dar testemunho de uma vida de sujeição mútua, seguindo o exemplo de sujeição dado por Cristo, de submissão dado por Cristo. E a responsabilidade desse testemunho passa tanto pela esposa quanto pelo marido. E nós vamos começar pela esposa, seguindo aqui a sequência que o apóstolo Pedro colocou. Então, já no início desse texto, a gente se confronta com a ordem de Pedro, que já foi dada pelo menos mais 3 vezes nas Escrituras. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, 22 e 23, ele fala às esposas para serem submissas ao seu marido. Da mesma forma, ele fala em Colossenses 3,18, vai falar também na carta a Tito. Aqui Pedro, ele dedica uma parte maior do texto a essa submissão das esposas e ele acrescenta alguns elementos novos. O início do versículo 1 fala: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Esse termo igualmente, essa palavra igualmente, ela é para inserir as mulheres no mesmo contexto de submissão que o apóstolo falou para os cidadãos, para os escravos e também com o exemplo que Cristo nos deu de submissão. Então, assim como os cidadãos, os escravos e Cristo, as mulheres também teriam que ser submissas, teriam também que se sujeitar. E como é que a mulher seria fiel a isso? Mostrando realmente uma submissão. E o que quer dizer essa submissão no casamento? O termo submissão, ele quer dizer que é você se colocar debaixo de uma linha de autoridade. No caso dos casais, no caso do casamento, a gente volta um pouco lá na criação e vê que o Senhor fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. E depois disso, ele deu papéis distintos ao homem e à mulher. O papel do homem era liderar o seu lar, era cuidar do jardim, cultivar e guardar. A mulher, ela era uma auxiliadora do homem no cumprimento dessa missão. Então, a gente vê aqui que esse fato da esposa se colocar debaixo da autoridade do marido é uma questão funcional. Como Deus criou homem e mulher iguais, semelhantes a si mesmo, homem e mulher são iguais perante Deus, principalmente na salvação. Então é uma questão funcional e é o que Pedro aborda aqui.
apesar desses papéis que Deus deu ao homem e à mulher ter se tornado mais penosos depois da queda, em que Adão e Eva pecaram, essa sujeição ela continua a ser mútua. Marido e esposa continuam sendo iguais perante o Senhor. Além disso, nós temos que as relações de submissão do casal, eles têm origem nas próprias relações entre as pessoas da Trindade. A gente vê lá em Coríntios 11:3, Paulo fala: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Temos aqui o Deus Pai e o Deus Filho, que são o mesmo Deus, mas um se sujeitando ao outro. A sujeição do casal também reflete a relação entre Cristo e a sua igreja. Em Efésios 5:22, as mulheres, Paulo fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então vemos aqui que a submissão é uma questão de papéis, é uma questão que o Senhor instituiu. E aí Pedro ele vai dar um passo além nessa submissão. Ele diz que as esposas devem mostrar um espírito submisso em relação aos seus maridos, mesmo se eles ainda não obedecem à palavra. O que Pedro está dizendo aqui? Que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos, mesmo que eles sejam incrédulos, mesmo que eles ainda não estejam debaixo do senhorio de Cristo. Então, mesmo não crendo no Senhor, a esposa tem que se sujeitar a esse marido, como ela se sujeita ao Senhor. A autoridade que esse marido tem sobre a esposa foi o Senhor que delegou. Foi o Senhor que colocou esse marido com autoridade sobre a mulher. E quando se por acaso ela quer se rebelar contra esse marido, ela vai estar se rebelando contra Deus. Então ela tem que se sujeitar ao Senhor e ao seu marido. Então, mesmo que ela sofra, como o pastor Eduardo pregou no último sermão dessa série, os escravos sofrem, mas têm que ser fiéis, têm que ser submissos ao seu Senhor. Essa esposa, se ela sofre na mão de um marido incrédulo, ela tem que ser submissa também a ele. Contudo, essa autoridade que Deus deu a esse marido, ela não é ilimitada. Se em algum momento esse marido chegar para essa esposa e querer que ela faça algo que vá contra a palavra do Senhor, que faça com que ela desobedeça ao Senhor, aí ela não vai obedecer ele, ela vai obedecer ao Senhor. Ela não vai se sujeitar a pecar por causa do marido. Então, por exemplo, se o marido descrédulo chega para a esposa e fala: você tem que renunciar à sua fé, você tem que rejeitar esse Cristo que você crê, ela não vai fazer isso. Então, no fim, existe sempre uma autoridade mais alta que as pessoas, que é o Senhor. Outro detalhe importante que eu queria destacar com relação à submissão é que tanto nesse texto aqui do apóstolo Pedro, quanto nos demais textos que Paulo aborda esse assunto, eles deixam claro que a submissão da esposa é ao seu próprio marido. Não é uma submissão de uma mulher a qualquer homem. Em momento algum da Escritura isso é dito. A esposa ela é submissa ao seu próprio marido e a ele ela se sujeita. E essa submissão de Pedro, que Pedro tratou essas esposas, principalmente as incrédulas, ela tem um propósito, que a gente vê no restante do versículo 1. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A esposa ela é submissa ao marido para ganhar esse marido para Cristo, para convertê-lo ao Senhor. Não que ela vá converter ele ao Senhor, é o Espírito Santo que vai convertê-lo.
Mas é isso que Pedro quer que elas façam. Então, assim, quando a esposa cristã ela leva uma vida baseada no exemplo de Cristo, suas ações e posturas podem conquistar um marido que, em outras situações, ele seria rebelde ao Evangelho, seria contra o Evangelho. Mas ele observa o testemunho dessa esposa, ele vê o comportamento dela, ele vê refletido nessa esposa a fé que ela professa em Cristo. E isso pode levá-lo à salvação. Warren Wiersbe, ele comenta que a expressão sem palavra alguma não significa sem a palavra de Deus, porque a gente sabe que a fé vem pela pregação da palavra. Mas isso aqui quer significar o quê? É sem muita conversa, sem muito falatório. A esposa ela vai ganhar o marido por meio de sua conduta justa, com temor de seu caráter, não pela argumentação, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. E aí o texto dá a razão por que um homem incrédulo pode chegar a se converter ao Senhor, porque ele observa continuamente a conduta dessa esposa. Então, esse contexto aqui, Pedro quer dizer mais ou menos assim, ele quer que as esposas evitem criar um argumento que elas acham que é um argumento sábio para converter o seu marido. Então, na verdade, quando elas criam esse argumento, quando elas acham que pelas suas palavras ela pode converter o seu marido, ela coloca um peso muito pesado no seu ombro, porque não é ela que converte. Agora, se ela tem uma conduta honrada, uma conduta de submissão, uma conduta de temor perante seu marido, e seu marido observa isso, ela permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida desse marido. Assim, ela tira esse peso do ombro. E tirando esse peso do ombro, ela passa a ter esperança, não nela, não na força dela ou nas palavras delas, mas sim no nosso Senhor. E aqui, irmãos, cabe uma palavra sobre jugo desigual. O texto aqui, ele não deixa claro se a mulher se casou incrédula e se converteu depois ou se ela já era casada. Porém, à luz de todo o ensinamento bíblico, em que Deus não aprova o casamento de um incrédulo com um crente, a gente vê aqui que essa situação ocorreu depois do casamento. É interessante a gente prestar atenção nisso, porque muitos podem querer utilizar esse texto como uma justificativa para um relacionamento evangelístico, um relacionamento missionário, em que um crente imagina que ele, tendo um relacionamento com a pessoa que ele se afeiçoou, mas que não é crente, que ela vai ganhar essa pessoa para Cristo. Isso não está apoiado pelas Escrituras, isso não é aprovado por Deus. A gente tem claro isso. O apóstolo Paulo escreve muito sobre isso. Outra coisa que eu queria destacar também é que, à luz desse nosso texto, e também aos escritos de Paulo, nada justifica essa esposa, depois de ter se tornado crente, depois de crer no Senhor, ela abandonar esse marido. A gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, Paulo dizendo, versículo 13 e 14, Paulo dizendo: e a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente conviver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, se essa mulher está casada com um marido incrédulo e ele consente em continuar casado com ela, ela vai continuar casada com ele. E vai tentar ganhar esse marido por meio da sua conduta, do seu procedimento, sem temor. E aí no verso 3, Pedro passa a ilustrar como seria a vida de testemunho cristão dentro do lar, tratando da maneira dessas mulheres se vestirem. Versículo 3 ele fala: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário.
Essas mulheres a que Pedro se dirigia, que tinham seus maridos descrentes, elas podiam cair na tentação de querer ganhar seus maridos com a sua beleza física, adornada por todos esses aparatos de joias, vestidos, conforme era um costume da época. A cultura greco-romana trazia muito isso. Não entendam aqui que Pedro está querendo dizer que a mulher tem que ser desleixada, que não precisa se preocupar com a beleza. Não é isso que ele está dizendo. Ele está colocando a prioridade da esposa, a prioridade da mulher. Ele está falando aqui que a mulher tem que ter um equilíbrio entre a beleza interior e a manifestação graciosa dessa beleza exterior. E a gente vê isso na mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela tinha um bom gosto para se vestir, cuidava bem do seu corpo, mas ela sabia, ela entendia que a beleza interior precisava sobrepujar a beleza física. Porque a beleza física, um dia ela vai passar. Ela é perecível. Mas a beleza interior não. A beleza que vem do coração, que crê no Senhor, ela nunca passará. Então, o que Pedro está querendo dizer, na verdade, é que a prioridade da mulher cristã não deveria ser a beleza exterior. E ele faz esse contraste no versículo 4. Ele começa lá no 3, né? Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Aí no 4, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o apóstolo, ele está querendo dizer aqui que a mulher que veste o seu coração com a vestimenta de um espírito que é humilde e tranquilo, ela vai ter uma beleza muito maior do que aquelas que se vestem com adornos, com joias, com cabelos trançados. É isso que o apóstolo quer dessas esposas, é isso que ele quer que as mulheres de hoje façam. Isso não é só aplicado àquela época, é aplicado também na vida das mulheres hoje. Então, dessa forma, essas esposas cristãs haveriam de ganhar esses maridos desobedientes para o Evangelho com seu homem interior do coração, ou seja, com um coração submisso, que ama o esposo e que tem uma conduta que está pautada no exemplo de Cristo. E o versículo 4 nos fala que quando a esposa se veste o seu coração com esse espírito manso e tranquilo, isso é algo que é agradável a Deus. Isso é algo que traz alegria ao Senhor. Então as mulheres, elas devem se vestir não para si mesmas, mas para o Senhor. É o que Pedro instrui essas mulheres, agradar primeiramente a Deus e embelezar-se para Ele. Se a gente olhar lá em Samuel, quando ele foi ver os filhos de Jessé para escolher o rei, Deus fala para ele, eu não olho o exterior, eu olho o coração. Assim também Deus olha para as mulheres, Ele olha para o coração, Ele olha para o interior, principalmente. Então essa exortação vai para as mulheres cristãs em geral. Hoje nas nossas igrejas, a gente aplica isso também. A maneira como a mulher cristã se veste diz muito sobre a sua vida com Deus. E se Deus ele se manifesta com relação de como as mulheres se vestem, é porque Ele tem uma importância, Ele vê uma importância nisso. Não é um assunto de gosto pessoal, é para agradar o Senhor. E eu queria levar as mulheres e esposas a essa reflexão. Como vocês têm se vestido? Para quem vocês têm se vestido? Vocês se vestem para seu esposo? Você se veste para outras mulheres, para que elas contemplem a sua beleza? Ou você se veste para Deus? Então, a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. Ao invés dela buscar a beleza externa, ela deve buscar zelar pelo seu coração. Ao invés de tomar um banho de loja, ela deve ser lavada e adornada pela palavra. Ao invés de valorizar apenas o que parece, priorize a vestimenta incorruptível de um espírito manso e tranquilo.
E Pedro, ele prosseguindo, ele dá exemplo de mulheres que fizeram assim. Versículos 5 e 6, ele fala: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Pedro encoraja as mulheres de que essa conduta é possível, se referindo às santas mulheres do passado. Mulheres que mostravam uma obediência, mostravam a submissão ao seu marido e que se vestiam desse espírito manso e tranquilo. E como é que elas mostravam isso, que elas se vestiam desse espírito manso e tranquilo? O texto nos fala aqui. Elas esperavam em Deus. Elas colocavam a sua esperança no Senhor, mesmo debaixo de angústia, mesmo debaixo de aflição. Elas não dependiam dos fatores exteriores para ter paz de espírito, para continuar seguindo ao Senhor, para continuar sendo submissas ao seu marido. Elas esperavam no Senhor. E elas continuavam submissas ao seu próprio marido. Mesmo que, por muitas vezes, a fonte da angústia dessa esposa fosse o marido. É um mandamento duro. Como o pastor Eduardo falou na última pregação com relação aos servos e seus senhores. Às vezes, mesmo que o marido traga angústia, aflição, a palavra do Senhor as chama para serem submissas. E Pedro traz um exemplo específico dessas santas mulheres, que é Sara, a esposa do patriarca Abraão. Ele fala que ele apresenta a história dela para concluir esse argumento e dar um exemplo prático de como a beleza interior sobrepuja a exterior. Apesar de Sara, pelas Escrituras, ser uma mulher muito formosa, mesmo assim ela mostrou mais a sua beleza interior. E o exemplo específico que Pedro está trazendo aqui, que ele fala quando Sara chamou Abraão de Senhor, muito provavelmente ele está se referindo a Gênesis 18:12, quando Sara ouviu do anjo que conversava com Abraão que ele teria um filho com Sara. E aí Sara, em Gênesis 18:12, fala: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ainda que Sara tenha rido da ideia, em momento algum ela mostrou desprezo a Abraão por ele ser velho ou por desrespeitá-lo. Ela não estava com ninguém ali, ela estava pensando consigo mesma, falando consigo mesma. E mesmo falando consigo mesma, ela demonstrou respeito e submissão ao seu marido. E não só nisso. Se a gente olhar toda a história de Abraão, tudo que Deus fez por ele, Sara estava com ele. Imagine vocês, amanhã, estão lá na sua casa, no final do dia, a esposa já em casa, aí chega o marido: ó, o Senhor falou comigo hoje, falou para a gente abandonar tudo aqui e para ir para uma outra terra. É fácil? Foi o que Sara fez. Foi o que Sara fez. Mesmo quando Abraão pediu para Sara pecar, ao mentir, tanto no Egito quanto com o rei Abimeleque, que ela era a irmã de Abraão, ela foi submissa a ele. Então ela deixou um exemplo da beleza interior, de submissão. Sara respeitava Abraão, e hoje Pedro encoraja as mulheres dizendo que elas se tornaram filhas de Sara. O final do verso 6 fala: da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Praticar o bem e não temer perturbação alguma não era um pré-requisito para se tornarem filhas de Sara, mas sim pelo fato delas já serem convertidas e praticar o bem e não temer perturbação nenhuma, que elas já eram filhas de Sara. É uma consequência. E com essas exortações, irmãos, Pedro
termina as suas orientações às esposas. São orientações fáceis? Não são. São orientações que somente com uma mulher que tem o Senhor como mestre, como um exemplo de submissão, é que conseguem cumprir. Mas essa demonstração de submissão na vida conjugal não passa somente pela responsabilidade da mulher, passa também pela responsabilidade dos homens. Apesar de ser apenas um versículo, vamos ver que Pedro também tem um discurso muito duro para os homens. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a dignamente, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro pegou pesado com as esposas, mas ele pega pesado também com os maridos. Como é que ele faz isso? Vamos seguir aqui no nosso texto. Primeiro, a palavra igualmente aparece mais uma vez aqui no texto. Para quê? Para inserir o marido também em todo esse contexto de submissão que Pedro vem abordando desde o início do capítulo 2, em que os cristãos vivem como peregrinos nesse mundo hostil e injusto, em que todo cidadão tem que ser submisso às autoridades, em que o servo tem que ser fiel e submisso ao seu senhor, mesmo sendo maltratado, e como as esposas têm que ser submissas ao seu marido, mesmo ele sendo incrédulo. Então, o igualmente aqui insere os maridos também nesse contexto de sujeição e submissão. Não é porque, em termos de papéis, em termos funcionais, o marido ele tem a autoridade sobre a esposa, que ele é superior a ela. Eles têm que se sujeitar mutuamente. E é o que Pedro vai falar aqui. Ele orienta os maridos a viver a vida comum do lar. E isso significa mais do que viver debaixo do mesmo teto. Imagine, naquela época, a esposa, para um marido, normalmente era vista só como um meio de continuar a sua descendência. Poucos eram os maridos que amavam a esposa. Muitos eram os que só queriam a descendência. Ele não vivia essa vida comum do lar. Ele não sabia o que se passava com a sua esposa no seu interior, no seu coração. E é o que Pedro fala aqui para os maridos fazerem. E isso é totalmente contra a cultura. Contra a cultura da época. Hoje não é mais contra a cultura. Mas hoje ainda temos muitos maridos que não vivem a vida comum do lar. Que pelo fato dele prover o sustento para casa, isso é o suficiente. Mas não é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que o marido tem que participar, tem que governar a sua casa, tem que ser o cabeça da sua família. E isso tem que ser feito com discernimento, com conhecimento, com sabedoria. Esse discernimento de conhecer a sua esposa também. Conhecer a sua esposa nos aspectos físico, emocional e espiritual. Você conhece a sua esposa? Você sabe as necessidades dela? Você vive a vida comum do lar com ela? Ou ela precisa tomar a frente de tudo para que as coisas aconteçam? É um chamado duro aos maridos. E o discernimento exigido ao marido inclui ter consideração para com a mulher como parte mais frágil. Isso é, ter consciência da fragilidade dela. Pedro não diz aqui em que termos ele está falando dessa fragilidade, mas a maioria dos comentaristas concorda que ele está se referindo à fragilidade física. A estrutura física do homem é mais forte que a da mulher. Então, o homem, como o mais forte dos parceiros, deve carregar fardos mais pesados. Deve proteger a esposa e suprir suas necessidades. Que não era algo comum na época, né? O homem não tinha que fazer isso. Pelo menos ele não, culturalmente ele não tinha. Mas Pedro aqui já está orientando aos maridos cristãos a fazer. E até um parêntese aqui, quando Pedro aqui se refere aos maridos agora, ele está referindo-se aos maridos cristãos.
Não aqueles maridos descrédulos que as esposas, que ele se referiu das esposas. Aqui, maridos cristãos. Mas ele não deixa claro se a esposa é incrédula ou se a esposa também já é cristã. Mas, independente disso, o tratamento do marido com a esposa tem que ser o mesmo. E o motivo para que o marido trate sua esposa com discernimento, com dignidade, como parte mais frágil, como um vaso precioso, é porque ambos, tanto o marido quanto a esposa, são herdeiros da mesma graça de vida. Embora a esposa seja mais frágil quanto à sua constituição física, embora quanto à divisão de papéis ela esteja debaixo da autoridade do marido, ela, aos olhos de Cristo, aos olhos do Senhor, ela é igual ao homem, ela está no mesmo nível que o homem. Ambos são iguais. É o que Paulo fala lá em Gálatas 3:28. Quando ele diz, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, longe de sugerir qualquer inferioridade entre homem e mulher, Pedro coloca os dois no mesmo patamar perante o Senhor. E é assim que o marido deve ver a sua esposa, tratando ela com respeito, com honra, com dignidade. E é dessa forma que Pedro exorta que o marido viva com a sua esposa, se sujeitando a ela também, conhecendo ela, vivendo a vida comum do lar. E tudo isso que Pedro falou sobre o marido tem um propósito, que ele fala no final do versículo 7, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui também fica uma parte um pouco aberta, que Pedro não deixa claro, a quem esse vossas orações Pedro se dirigiu. Se vossas se dirigindo aos maridos, ou se dirigindo a tanto marido quanto esposas juntos. Mas, de qualquer forma, ter as orações interrompidas pode significar que Deus não as responde, ou que o marido perde o desejo, a vontade de orar a Deus. Normalmente, quando essa segunda opção acontece, é porque o marido está em pecado. É porque ele não está tratando a esposa da forma que ele deveria. Então, assim, de alguma forma, Deus ele não vai atender à súplica desse marido. Já o John MacArthur diz que Pedro refere-se especificamente da oração do marido pela esposa, pela salvação da esposa. E essa oração ela seria interrompida se ele não respeitasse as necessidades dela e não tivesse comunhão com ela. Uma citação de Kistemaker já diz com relação ao casal: Deus não aceita as orações de marido que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, briga e discórdia. Ele quer que eles se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim gozar as incontáveis bênçãos divinas. Orações interrompidas vão afastar o casal de Deus, vai afastar o marido de Deus e, consequentemente, um do outro. Então, esse é o que Pedro tem para a vida comum do lar. Isso é o que Pedro tem para maridos e esposas. É um exemplo para nós, é um discurso duro, assim como foi o discurso dos escravos, é um discurso duro, mas que o Senhor nos dá o exemplo de Cristo. Não existe submissão mais difícil do que foi a de Cristo. E ele, como homem, ele cumpriu, ele foi sujeito aos propósitos do Pai. E é isso que Pedro chama a cada um de nós hoje a fazer, a se sujeitar ao Pai, a seguir o exemplo de Cristo. Então, concluindo, meus irmãos, Pedro dá duras orientações tanto para esposas quanto a maridos. Mesmo para os dias de hoje, mesmo em nossas vidas, temos muita dificuldade em cumprir os ensinos do apóstolo. Somente Jesus é capaz de produzir as características sobrenaturais de submissão verdadeira. Mesmo em situações de grande sofrimento ou diante de um marido incrédulo, é possível, quando a gente tem o poder do Evangelho em nossas vidas, e a gente usa esse poder hoje, a gente busca esse poder hoje. Como é que a gente busca isso? Com a vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração constante.
uma vida de leitura da palavra. E não adianta, no momento da angústia, somente naquele momento, eu ir buscar o Senhor e orar a Ele. Eu preciso ter uma vida de comunhão com Ele para que isso aconteça. É claro que o Senhor, Ele é poderoso para operar milagres, para no momento dar a força à pessoa, mas essa não é a regra. Não contem com milagres todos os dias na vida de vocês. Vivam o Evangelho. Dessa maneira, o homem vai conseguir tratar sua esposa de forma digna, de forma honrada, e a esposa será submissa ao seu marido. E ele vai abençoá-lo com isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque, por mais que sejam instruções difíceis de cumprir, sabemos que temos o testemunho de Cristo, que mesmo sendo Deus, se tornou homem e foi submisso a Ti e se entregou até uma morte de cruz. O meu pedido é que o Senhor possa nos capacitar, ó Pai, a seguir esse exemplo de Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos encha e nos faça a cada dia amar mais os nossos irmãos, a cada dia a esposa seja submissa ao seu marido, que a cada dia o marido ame a sua esposa, que ele participe da vida no lar e que juntos todos nós possamos glorificar ao Senhor, ó Pai, porque é para isso que vivemos e é para isso que casamos também, que é para glorificar o Teu santo nome. Assim eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.